pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos resolver o exemplo 8 do tópico 1 da unidade 1 de cálculo 2. Então, vamos lá. O exemplo 8, ele dá essa função f de xy é igual a 3x menos 2y dentro da raiz. E ele pede, encontre o conjunto domínio e faça o gráfico. Gente, vamos primeiro aqui com calma. Vocês lembram que o primeiro exemplo que a gente fez foi o exemplo 3, pedia para encontrar o conjunto domínio também, só que no caso era uma função de uma variável. Nesse caso aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, só muda porque é uma função de duas variáveis, mas o jeito de encontrar o domínio é o mesmo, tá? Vocês lembram que a primeira coisa que a gente fazia era olhar as restrições, era olhar a condição de existência daquela função? Então vamos lá. Nós temos aqui uma raiz e a gente sabe que a condição de existência de uma raiz é que o radicando seja 0 ou maior que 0. Então, nós vamos colocar que a primeira condição, 3x menos 2y, tem que ser maior ou igual a 0. Porque é a condição de existência de uma raiz. Não existe raiz de número negativo, mas existe raiz de 0 e existe raiz de números maiores que 0. Então, a condição de existência é que o radicando, ou seja, o valor que está dentro da raiz, seja maior ou igual a 0, ok? Já temos aí a restrição que apresenta essa função. Agora a gente vai calcular. Então, nós temos que menos 2y é maior ou igual a menos 3x. Peguei o 3x que estava aqui, joguei para o outro lado. Quando a gente joga para o outro lado, inverte a operação. Mais vira menos, ok? Como tá menos dos dois lados, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Tanto o lado de cá como o lado de cá. Só para eu ter uma função positiva, tá? Então, vamos ficar 2y é maior ou igual a menos 3x. Tem uma observação. O que é, gente? Quando eu multiplico por menos 1, eu inverti o sinal desse termo. Eu inverti o sinal desse termo. E o sinal que está aqui no centro, o sinal dele é invertido também. Se tá maior ou igual, vai ficar menor ou igual, ok? Então, isso aqui não ficaria assim. Ele ficaria 2y menor ou igual 3x, que era mais, né? Nós queremos saber o valor de y. Então, o y tem que ser menor ou igual 3x sobre 2. Finalizamos aí o conjunto domínio, porque, como a gente sabe a condição de existência do y, nós informamos que o domínio da função é igual a xy, porque xy, porque a nossa função é uma função de duas variáveis, pertence aos reais, tal que y tem que ser menor ou igual a 3x sobre 2. Pronto. Aqui está o nosso conjunto domínio. Só isso que ele quer. Só que agora ele pede pra gente fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico, né? Agora nós vamos fazer o gráfico da função y é igual a 3x sobre 2. Não vou pôr igual não, vou pôr menor ou igual mesmo, por sinal real. Então, gente, pra gente traçar o gráfico, a gente tem que atribuir valores. Quando o y for 0, qual vai ser o valor de x? 0 menor ou igual a 3x sobre 2. 2 está dividindo, vem pra cá multiplicando. 2 vezes 0, 0. 3 está multiplicando, vem pra cá dividindo. 3 dividido por 0, 0. Então, vamos copiar. Dividindo, 2 é pra lá multiplicando. Então, 0 vezes 2. 3 está multiplicando, vem pra cá dividindo. Dividido por 3 tem que ser menor ou igual a x. 0 vezes 2, 0. Dividido por 3, 0. 0 menor ou igual a x. Então, x é 0. Quando y é 0, x é 0. Temos o primeiro ponto do nosso gráfico. Qual vai ser o valor de y quando x for 2, por exemplo?
Então, y menor ou igual a 3 vezes 2 dividido por 2. Vamos cortar o 2 com 2, y, 3. Temos o outro ponto do nosso gráfico. Quando x tiver o valor de 2, y vai ter o valor de 3. Vamos ver como que o nosso gráfico está ficando? Então, nós temos aqui x, nós temos aqui y. Quando x é 0, y é 0. Então, o ponto fica aqui na origem. Quando x é 2, y é 3. 1, 2, 1, 2, 3. Como a minha função é uma função de primeiro grau, eu já sei que meu gráfico acaba aqui. Eu poderia fazer mais pontos, mas eu posso fazer só esses dois mesmo, tá? A minha condição de existência fala que y tem que ser menor ou igual a 3x sobre 2. Essa é a nossa reta do 3x sobre 2. O y, ele tem que ser menor ou igual. Aqui nós temos a área em que o y é menor do que a função. E aí, agora a gente fala. Vou pegar a caneta. Pertence ao domínio da função todos os pontos sobre a reta e abaixo dela. Então, gente, pertence ao domínio da função todos os pontos sobre a reta e abaixo da mesma. Por que todos os pontos sobre a reta pertencem? Porque y tem que ser menor ou igual. O igual não é a própria reta? Então, todos os pontos sobre a reta pertencem ao domínio. E menor. Menor fica abaixo da reta. Então, esse é o gráfico que representa o conjunto domínio da nossa função.